Meus amados irmãos e irmãs, boa noite, que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre você e toda a sua casa nessa noite. Nós daremos sequência ao estudo dos 10 mandamentos e hoje nós vamos iniciar o estudo no 9º mandamento. Mas eu quero ler com você Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16, versículo 16, exatamente, que é o mandamento que nós estudaremos nessa noite. E a leitura da Escritura Sagrada por meio da fé glorifica o Senhor, exalta a sua palavra e fortalece a nossa fé. Então, você que está acompanhando a transmissão do estudo nesse momento, abra a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16. Logo depois da leitura, nós vamos orar ao Senhor. Então, acompanhe atentamente a leitura do texto sagrado e diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Convido você que acompanha a transmissão para fechar os olhos e nós vamos orar, adorando e exaltando ao único Deus vivo e verdadeiro, Criador e mantenedor de todas as coisas, e rogando a bênção do Senhor para a sua igreja, para que continuemos a caminhar, servindo ao Senhor e proclamando a sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos, exaltamos, bendizemos ao único Deus vivo e verdadeiro, Criador e mantenedor de toda a criação, o Deus único que se revela graciosamente através da Escritura, revelando-nos o teu querer e a tua vontade, chamando-nos ao arrependimento e santificando-nos através do teu Espírito Santo e tua palavra. Nós o adoramos como único Deus, como Rei que é de eternidade a eternidade. O teu trono é trono de graça, de misericórdia, de poder, de amor e de justiça. Tu és, ó Deus, antes de todas as coisas. Tudo, ó Pai, foi criado por ti e para a glória do teu nome. E nós o exaltamos e adoramos por isso. O Senhor reina soberanamente sobre o universo todo, sobre a vida de cada ser humano. E não há absolutamente nada que aconteça nos céus, na terra e embaixo da terra, nos ares e nos mares, que não esteja no mais absoluto controle do Senhor. Por isso nós o adoramos, porque a nossa capacidade de raciocinar e de entender não podem alcançar o inalcançável, incompreensível Deus. Mas em Cristo Jesus nós somos aproximados do Senhor e podemos chamá-lo de Pai e desfrutar de todo o teu paternal cuidado. Neste momento, ó Senhor, nós te louvamos pela tua igreja,
plantada pelo Senhor Jesus Cristo em toda a terra, a tua igreja que tem sido conduzida pelo Senhor dia a dia, a tua igreja que é vitoriosa em Cristo, a tua igreja que é mais que vencedora em Cristo, que é triunfante em Cristo Jesus, e nós rogamos ao Senhor a sabedoria e o poder do teu Espírito Santo, para que nos dias atuais possamos marchar, ó Deus, firmes na fé, confiando somente no Senhor, cumprindo, ó Deus, o que o Senhor determinou para nós, semeando o Evangelho, pregando a palavra e vivendo intensamente o Evangelho da salvação em Cristo. Mais uma vez, conduz a nossa mente, o nosso coração no estudo da Tua palavra. Edifica o Teu povo, a Tua igreja, santifica-nos, ó Deus. Assim oramos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pois bem, meus amados, o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este mandamento ele é extremamente importante, porque toda a lei de Deus, ela nos proporciona ao mesmo tempo conhecimento e também sentimento e conduta correta diante do Senhor Deus. Então, este é um mandamento que nos adverte com respeito a uma falsa conduta, tanto por pensamentos, palavras e ações. E o crente, ele vive em obediência à palavra de Deus, proclamando e praticando a verdade, combatendo toda a falsidade. E é importante lembrarmos que Satanás é o pai da mentira, o mentor de toda a falsidade, segundo a Escritura Sagrada. Em João 8:44, diz assim, as palavras do Senhor Jesus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós devemos ter muito cuidado e cautela na nossa conduta, no que pensamos, falamos e naquilo que nós praticamos. Somos defensores da verdade em Cristo, somos defensores da sua palavra e de uma conduta verdadeira em todos os âmbitos da sociedade e na igreja também. Então, este mandamento, ele exige que cada um pense, fale e pratique a verdade e que seja honesto em todos os lugares, tanto na igreja quanto na sociedade, tanto na conversação comum ou em casos que possam nos levar até mesmo diante de tribunais, de juízes. Nós temos um compromisso com o Supremo Juiz, que é Deus, e com todos os demais com quem nós convivemos na terra, um compromisso de sermos verdadeiros, sermos honestos e falarmos sempre a verdade. Então, a verdade, ela deve ser considerada como sagrada, porque é um dos atributos de Deus, isto é, um dos aspectos do caráter de Deus. O Salmo de número 31, versículo 5, diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então, o compromisso do crente é com a verdade. É um compromisso nosso com Deus, é um compromisso nosso com os nossos irmãos, é um compromisso nosso com todas as demais pessoas e também quando nós nos encontramos diante de autoridades e diante de juízes. Pois bem, o 9º mandamento, ele tem uma dimensão especial e outra geral. Duas dimensões para que possamos estudar esse mandamento. Então, a dimensão especial, ela refere-se ao testemunho em juízo ou perante o corpo sacerdotal contra o próximo ou irmão de nacionalidade e crença. Então, nós temos aqui, nessa dimensão especial, a questão do tribunal, que pode ser um tribunal civil ou um tribunal eclesiástico, é o tribunal da igreja. Então, este testemunho que nós temos que prestar, ou diante de um tribunal
civil ou diante de um tribunal eclesiástico também. Então, nós podemos lidar tanto com o irmão em Cristo, quanto uma outra pessoa da nossa nacionalidade ou outra nacionalidade também. Esse é o aspecto, ou esta é a dimensão especial. A dimensão geral é o pronunciamento, conceito ou juízo de valor contra o semelhante, contra o nosso próximo, envolvendo, comprometendo o particular, social e publicamente. Então, de modo geral, trata exatamente da nossa conduta. Nossa palavra deve ser sempre sim, sim, não, não. Sempre digo às pessoas que a verdade, a justiça, ela se encarrega de todo o sistema. Quando nós somos verdadeiros, quando nós somos justos, em qualquer assunto, quer seja um assunto eclesiástico ou um assunto comum do nosso dia a dia, quando nós mantemos firme a postura da verdade, ela se encarrega de todo o sistema, ela se autodefende. A verdade, ela defende tudo aquilo que é verdadeiro, que é justo, o que é honesto. Então, os dois aspectos, o especial, envolvendo tribunais, quer seja um tribunal jurídico, civil ou um tribunal eclesiástico. A dimensão geral envolve o nosso relacionamento e comportamento com todas as pessoas, crentes ou não, com todos os assuntos, quer sejam assuntos espirituais ou assuntos corriqueiros do nosso dia a dia. Pois bem, nós vamos passar agora para um próximo slide que trata dos deveres exigidos no 9º mandamento. Nós vamos projetar 2 slides que ele tem assim um resumo de tudo aquilo que é proibido neste 9º mandamento. Depois nós faremos uma síntese e aí nós vamos destacar algumas das proibições deste mandamento. Então eu vou ler o que está sendo projetado para você. Deveres exigidos no 9º mandamento. Então vamos lá. Preservar, promover a verdade entre os homens, preservar e promover a boa reputação do nosso próximo, assim como a nossa, manter e defender publicamente a verdade, falar sempre a verdade e somente a verdade, de coração, sincera, livre, clara e plenamente em questões de juízo e justiça e em todos os demais casos, sejam quais forem. Estimar caridosamente nossos semelhantes, amar e desejar e regozijar-se na sua boa reputação, entristecer-se por suas fraquezas e encobri-las, reconhecer desinteressadamente seus dons e graças, defendendo a sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras e difamadoras, prezar e cuidar da nossa própria reputação e defendê-la quando for necessário, cumprir a promessa ou cumprir promessas lícitas, buscar e praticar tudo o que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Veja que aqui nós temos, na sua totalidade, tudo o que é exigido neste 9º mandamento. Mas nós temos uma síntese dos deveres exigidos neste mandamento, e eu quero destacar 4 aqui. Primeira delas, conservar e promover a verdade em nós, no grupo em que vivemos e onde exercemos influência. Nós somos os responsáveis por toda a verdade. Deixa eu te dar um exemplo entre tantos que eu poderia lhe dar neste momento. A questão da criação de todas as coisas. Nós sabemos que é ensinado no mundo inteiro a evolução e não a criação, a não ser em escolas cristãs. Mas nós temos o dever, diante da sociedade, de reafirmar a criação como o Senhor a revela na sua palavra. Nós temos o dever de prontamente defender o casamento entre homem e mulher, como o Senhor estabeleceu na sua palavra. Isto é conservar e
promover a verdade em nós, no grupo em que vivemos e onde nós exercemos influência. O que as pessoas farão com a verdade, isso não cabe a nós. Nós não controlamos as consequências da verdade que nós praticamos e pronunciamos. Está nas mãos do Senhor. Outro, nesta síntese dos deveres exigidos, letra B, manter e defender publicamente a verdade, enquanto, por outro lado, nega-se e abomina-se mentira, mesmo sendo ela de cunho caridoso. Então, o exemplo que eu dei há pouco, ele se aplica aqui também em manter e defender a verdade. E temos que tomar todo o cuidado com o pragmatismo, que prega, que defende os resultados, independente dos meios. Se você tem que falar uma mentira para alcançar um bom resultado, que fale. Então, nós temos que ter muito cuidado com o pragmatismo na igreja. E deixe-me dar um exemplo aqui também. Há pessoas que substituíram um culto bíblico por um culto mais atrativo. Então, em algumas ocasiões, não se tem mais a pregação e se tem um teatro, uma peça teatral. Isso atrai as pessoas. Dá resultado? Então, vamos manter. Em outros casos, grupos de dança, a famosa dança litúrgica. Então, você compromete a verdade em prol dos resultados. Isso é pragmatismo. Não podemos assim agir. Nós temos que manter e defender a verdade. Letra C, dizer a verdade em quaisquer situações, inclusive nos inquéritos policiais, perante o juiz e diante dos tribunais. Então, nós temos sempre que dizer a verdade, custe o que custar, quer seja diante de tribunais, de inquéritos ou em situações comuns, corriqueiras. E a letra D, ser justo. Ser justo, mas também piedoso e tolerante com as pessoas que erram, pois todos os seres humanos estão sujeitos a erros, mas são, por outro lado, passíveis de recuperação. Então, ser justo, defender a verdade e falar a verdade não exclui piedade, amor, não exclui altruísmo, não exclui a nossa bondade e não exclui o socorrer as pessoas que erram, que mentiram, que faltaram com a verdade, que foram falsas. Nós precisamos confrontar a falsidade, confrontar a mentira, mas devemos também, em fidelidade, apresentar o perdão em Cristo e procurar a reconciliação, a recuperação dessas pessoas para que abandonem a mentira e passem a defender e praticar a verdade. Essa é a síntese deste mandamento. E passamos agora a considerar alguns deveres exigidos no 9º mandamento. Então, será projetado para você. Primeiro dever que eu quero considerar com os irmãos nessa noite, o dever de conservar e promover a verdade entre os homens. Irmãos, não espere que uma sociedade ímpia seja defensora da verdade. Somente a igreja conhece a verdade, pratica a verdade e é habilitada pelo poder do Espírito de Cristo para falar a verdade e praticar a verdade. Então, este é um dever que compete aos crentes, conservar e promover a verdade. Paulo chama a igreja de coluna e baluarte da verdade, escrevendo a Timóteo. A coluna, ela sustenta a verdade, o baluarte protege a verdade. Somos nós, a igreja de Cristo. A verdade em todas as situações, em todos os seus âmbitos. Efésios, capítulo 4, versículo 25, Paulo diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, exortando os crentes que experimentaram a regeneração, a conversão. Paulo diz, deixando aquilo que outrora ocupou a nossa conversação,
e as nossas atitudes, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Também livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Eis as coisas que deveis fazer, diz o profeta. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Cabe a nós, os crentes, a honra de defender, conservar e promover a verdade entre os homens, seja onde for, numa conversação, numa evangelização ou num tribunal. Somos nós os responsáveis por defender, conservar e promover a verdade. Mais um dever aí, o dever de zelar pela boa reputação do próximo, assim como a nossa. A verdade a qual nós conservamos e promovemos, ela deve ser conservada e promovida na nossa vida e na vida do próximo também. Então, nós devemos sempre zelar pela boa reputação do próximo. Em se tratando de pessoas crentes ou não, nós devemos sempre procurar manter esta boa reputação das pessoas. 3 João, versículos 3 a 6. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então, o apóstolo, ele dá testemunho da conduta dos irmãos que estavam em Cristo. Eram verdadeiramente irmãos, promoviam a verdade, conservavam a verdade, tinham uma vida reta e justa diante de Deus e diante da igreja a qual eles pertenciam também. Nós testemunharmos da conduta correta dos irmãos não é apenas elogio, é muito mais do que isso, é falar da conduta, do procedimento reto, justo e verdadeiro dos irmãos em Cristo. É claro, quando tais irmãos faltam com a verdade, nós temos que exortá-los para abandonarem a falsidade e viverem uma vida coerente com o Evangelho. Também 1 Samuel, capítulo 19, versículos 4 e 5. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Nesta passagem, nós temos os dois exemplos em uma só fala. Jonatas, ele se encarrega em falar a verdade com o seu pai, ao mesmo tempo ele exorta o seu pai a não estender a mão contra um homem inocente, Davi, e também ele fala as qualidades de Davi. Jonatas, ele destaca aqui a conduta verdadeira de Davi, os grandes feitos de Davi contra os filisteus que eram inimigos de Saul. Então, Jonatas promove a verdade, conserva a verdade com a sua integridade diante do seu pai, confronta o que o seu pai pretendia fazer contra Davi, que seria assassiná-lo, e defende a boa reputação de Davi, defende o quanto Davi é verdadeiro, o quanto ele é honesto, o quanto ele é justo servindo ao rei. Assim também nós devemos sempre preservar a verdade em nós e do nosso próximo também,
defender as pessoas quando nós as conhecemos e sabemos que elas têm uma conduta verdadeira, uma conduta honesta e uma conduta justa. Passemos para mais um dever, o dever de falar a verdade em todos os casos e especialmente em casos forenses, casos de tribunal, quer seja um tribunal civil ou um tribunal eclesiástico. Então, nós temos diante de Deus este dever de falar a verdade e somente a verdade. Provérbios 31, versículos 8 e 9, diz assim: abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Não apenas aos nossos irmãos em Cristo, mas a todas as pessoas. Temos vivido dias difíceis, em que é muito difícil confiar nas autoridades, pois elas têm faltado com a verdade. É muito crítico o momento que nós estamos passando, e eu quero chamar a atenção dos membros da minha igreja a que sejam cautelosos na divulgação de matérias, de assuntos, porque talvez, na sua boa intenção de informar, você pode estar divulgando alguma coisa que é falsa, tendenciosa, alguma mentira. O nosso compromisso ao publicar todas as matérias deve ser com a verdade no Senhor. Há pessoas nos nossos dias que, mesmo tendo acesso aos veículos de comunicação, são pessoas que não têm a informação correta. Então, nós devemos abrir a nossa boca em favor do mundo. Primeiro, anunciando a verdade do Evangelho presente em toda a Escritura Sagrada. Este é o nosso principal compromisso. Então, use enquanto você tem tempo as redes sociais, os veículos de comunicação, para que você possa anunciar a verdade de um único Deus, de uma só palavra, de uma só fé, de um só batismo, de um só Deus, de um só Espírito, de uma verdade única e absoluta. Faça isso, porque esta verdade, ela se encarrega de desconstruir todo o império mentiroso, toda a falsidade praticada e semeada por Satanás. Compartilhe aquilo que realmente está provado como verdade, quer seja em assuntos de política, de economia, de guerra, de violência, quer seja em assuntos de saúde. Um exemplo, rapidamente, que eu posso dar aqui com respeito à nossa cidade. Alguns irmãos divulgaram, com o objetivo de ajudar, divulgaram que as UTIs dos nossos hospitais estavam lotadas. A conclusão de quem recebe essa mensagem é que São José está numa fase crítica. E hoje, ouvindo uma reportagem no jornal, ouvindo as pessoas que são responsáveis por cuidar da pandemia na nossa cidade, eles trouxeram a informação de que São José recebe pacientes de Campinas, Araraquara e até São Paulo. Então, o fato das UTIs estarem lotadas não significa que a nossa cidade está com um número assustador de Covid. Percebe como nós devemos primeiro procurar a fonte, conhecer a verdade, para então transmitirmos a verdade de uma forma completa, de uma forma que as pessoas recebam as informações dentro de um contexto. Isso é muito importante, tá? Eu dei este exemplo entre tantos outros que nós poderíamos dar. Também Salmo 15, versículo 1 até o versículo 3. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?
O que vive com integridade pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, a postura de falar a verdade, ela pertence ao cristão. Somos os mais responsáveis diante de Deus de buscar conhecer a verdade, quer seja no ensino bíblico, quer seja no ensino secular, quer seja na política, na economia, na saúde, em todas as áreas que são importantes para a boa estruturação de uma cidade, estado, país, e falarmos somente a verdade. Mas temos também as causas forenses, os tribunais. E Provérbios 14, versículo 5, diz assim: a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. A testemunha verdadeira, ela dá o mesmo testemunho várias vezes, ela repete sempre a mesma coisa, porque a verdade está impregnada na sua mente. Mas a falsa, a cada vez que ela abre a boca para falar, ela precisa de mais argumentação para defender a mentira, porque a mentira, ela não tem base sólida. A testemunha falsa sempre cairá em contradição. Ainda neste mesmo capítulo 14 de Provérbios, versículo 25, diz assim: a testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. E eu trouxe um texto aqui que trata de um julgamento, onde o próprio rei Salomão, ele ouviu as duas testemunhas e então ele decretou a sentença. E eu quero compartilhar com você o texto de 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 16 até o versículo 27. Esse texto diz assim: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Veja que nós temos uma só verdade que aconteceu, mas nós temos duas testemunhas dizendo coisas diferentes a respeito deste caso. Pois bem, então disse o rei, prossegue o texto, esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. Esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, divide em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Então, a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Meus irmãos, nós temos o dever de defender a verdade, de falar sempre a verdade, porque a verdade ela se encarrega da sua própria defesa. E vimos isso claramente nesse texto. A mãe
cujo filho permanecera vivo, defendeu não somente com palavras, mas as suas palavras foram expressas diante do rei com sentimento de amor materno. E o rei percebeu isso, porque cada palavra que aquela mãe verdadeira, a mãe cujo filho era vivo, falava, ela também expressava esta verdade. E o rei, então, mandou que se dividisse o menino em duas partes. A mãe, que faltava com a verdade, ela, de um modo muito duro e seco, ela disse, ok, nem meu nem teu, né? Divide o filho. E assim o rei deu a sentença, mandando dar o filho à mãe, que naquele momento abrira mão do seu filho para não vê-lo morto. Este é o nosso dever, sempre falar a verdade em qualquer circunstância, principalmente diante de juízes e de tribunais, porque faltar com a verdade diante de um juiz, diante de um tribunal, pode implicar a sentença, a condenação de um inocente. Lembre-se bem disso. Outro dever, o dever de julgar caridosamente nossos semelhantes, amar, desejar e regozijar-se na sua boa reputação. Nós sempre estamos julgando as pessoas, quer seja com um olhar, com um gesto, com uma conduta. Mas nós temos o dever de fazer isso caridosamente. Nem todas as pessoas são perfeitas. Nós temos novos na fé, temos pessoas que já há muito tempo na caminhada cristã tropeçam, precisam de socorro, de uma mão estendida, para retornarem à verdade, caminhando na verdade, vivendo a verdade e pregando a verdade. Diz assim 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 7. O amor é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verdadeiro cristão, agraciado com o dom do amor, ele ama os seus irmãos em Cristo, não concordando com nenhuma mentira, com nenhuma postura falsa, mas suportando em amor. Ele não se alegra com a injustiça praticada com os outros e nem é injusto para com os outros. O verdadeiro crente não procura os seus próprios interesses, mas ele está sempre pronto a ser caridoso, amar o próximo e desejar, regozijar com a boa reputação do próximo. Isso implica investir na vida de outras pessoas. Se você percebe o comportamento inadequado de qualquer irmão ou irmã, é seu dever aproximar, instruir, orar, exortar. É seu dever desejar e orar para que aquela pessoa possa, sim, ter um comportamento que glorifique a Deus. Temos que combater toda e qualquer atitude que nos leve a prejudicar outra pessoa. Se você vê um irmão, conhece um irmão, cuja conduta, quer seja momentânea ou sistemática, depõe contra o Evangelho, depõe contra a verdade, contra a justiça, é o seu papel orientá-lo, instruí-lo, exortá-lo, para que tenha uma vida, uma conduta correta, diante de Deus e diante das pessoas também. Tomamos como base exatamente o amor. Ele é paciente, ele é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses. Assim nós devemos andar corretamente diante
dos nossos irmãos em Cristo. Também, em 3 João, os versículos 3 e 4, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Esta deve ser a nossa motivação, ver um corpo de Cristo, irmãos e irmãs, vivendo a verdade, andando na verdade, praticando a verdade. Este deve ser o nosso prazer, a nossa alegria. Este deve ser o nosso louvor a Deus. Jamais tomarmos conhecimento de pessoas que estão tropeçando na fé, na caminhada cristã, e ignorar essas pessoas como se não fosse nossa responsabilidade socorrê-los, orientá-los, exortá-los e ajudá-los. Outro dever aí, o dever de entristecer-se pelas fraquezas dos nossos irmãos e encobri-las. O dever de entristecer-se pelas fraquezas dos nossos irmãos e encobri-las. Encobrir uma fraqueza não significa, de modo nenhum, deixar de tratar, mas significa você trazer para debaixo das suas asas, para debaixo do seu cuidado, e orientar e exortar para que tal fraqueza e tal irmão que esteja cometendo essa fraqueza possa ser fortalecido com a boa palavra do Evangelho e ter, então, uma conduta coerente. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 7. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Paulo, tratando especialmente de algumas situações na igreja de Corinto, diz, se alguém causou tanta tristeza a vocês, a mim também me causou. Paulo tinha um sentimento profundo de amor pelos irmãos de todas as igrejas onde ele passou, com os quais ele conviveu pessoalmente, e se algum irmão desse estivesse sofrendo, quer seja por uma enfermidade, quer seja por um problema espiritual, ou sofrendo algum tipo de ataque, Paulo sofria também com esses irmãos. E alguém havia atacado os irmãos em Corinto. E Paulo está dizendo, olha, eu sim sofro com vocês por causa desse ataque. Mas basta a punição que ele já recebeu, basta a disciplina que esse irmão já recebeu. Então, vocês devem perdoá-lo e confortá-lo, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. Então, veja que nós temos o dever de nos entristecermos com aqueles irmãos que fraquejam, com aqueles irmãos que pecam, que faltam com a verdade, mas temos também o dever de encobrir, ou seja, de tratar esses irmãos. Se carecem de disciplina, que sejam disciplinados por um conselho competente, mas que nós possamos abraçar esses irmãos e não causar uma tristeza desnecessária. Uma vez que o assunto foi tratado, que o irmão foi exortado, que a verdade foi restabelecida, nós devemos então amparar e devemos orar, orientar para que tal pessoa permaneça sempre caminhando na verdade. Também 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha a chorar por muitos que, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Uma vez que o apóstolo Paulo já
havia escrito a primeira carta, exortando a esses irmãos para que abandonassem a prostituição e todo tipo de pecado e lascívia, todo o pecado que cometeram. O receio de Paulo: olha, eu escrevi a primeira carta exatamente para que essas pessoas se arrependam. Mas se eles não se arrependeram, Paulo, ele diz: olha, eu também ficarei muito triste por ver pessoas não se arrependendo, não abandonando os seus pecados. Paulo nunca se alegrou, e nós nunca devemos nos alegrar com pessoas que estão tropeçando, pecando, afastando, abandonando a igreja e cada vez mais afundadas no pecado. Também o apóstolo Pedro trata dessa mesma questão em 1 Pedro 4, versículos 3 e 5. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pedro também exorta esses crentes da dispersão. No tempo passado, eles foram gentios e agiram como gentios. Agora, eles não devem mais agir como gentios. Não é mais o tempo de viverem em pecado, mas precisam viver ardentemente a verdade. A Pedro, ele se entristece com a conduta pecaminosa dos irmãos e os exorta a viverem uma vida de obediência. Penúltimo dever, o dever de repreender os maldizentes que façam mal ao próximo. Nós temos o dever de repreender todo aquele que maldiz o próximo, todo aquele que faz mal ao próximo. Salmo 101, versículos 3 e 6. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. O Senhor, ele abomina aquele que fala mal do seu próximo. Portanto, se você vê alguém que anda em caminhos errados, se você vê alguém faltando com a verdade, não difame tal pessoa, mas procura aproximar de tal pessoa e exortá-la, porque o Senhor abomina aqueles que acabam empurrando mais ainda aqueles que já estão em pecado. Não é nosso dever agir assim, mas, pelo contrário, nós devemos ser aqueles que não têm prazer em ver pessoas pecando, pessoas faltando com a verdade. Nós devemos ter o prazer, como Paulo, como Pedro e todo o verdadeiro crente, em ver pessoas vivendo para a glória de Deus, se firmando na fé, tendo uma vida de santidade. Nós devemos ter muito cuidado, porque esse tipo de conduta não procede do verdadeiro crente. E, por fim, nós temos o dever de praticar e de ocupar o nosso pensamento com tudo aquilo que for honesto, amável e de boa fama. Não só as nossas atitudes, mas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos devem estar todos compromissados com a verdade, tanto no que nós pensamos, no que nós sentimos, no que nós falamos e no que nós praticamos. A isto, Filipenses 4, 8 e 9, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A verdade que nós defendemos, que nós pregamos e que nós praticamos, quer seja a verdade bíblica ou a verdade em qualquer outro assunto, em qualquer outra esfera, deve também ocupar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Lembremos da mãe que foi diante do rei Salomão defender o seu filho. A verdade que ela verbalizava diante do rei era a verdade que ocupava o seu coração e os seus pensamentos. E, portanto, o rei não teve nenhuma dúvida em entregar o filho para aquela mulher. Nós, crentes em Cristo, devemos nos lembrar que não somente este mandamento exige isto, mas todos os demais mandamentos que nós já estudamos até aqui. Esses mandamentos devem ocupar a nossa mente, o nosso coração, ou seja, os nossos sentimentos, e devemos verbalizá-los e praticá-los em amor. Por isso, o Senhor Jesus Cristo resumiu a lei em amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, a verdade, ela deve ser acompanhada do verdadeiro sentimento, porque senão ela pode até ser verdade na teoria, mas não será verdade na prática. Então, este 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, exige de nós a verdade nos pensamentos, nos sentimentos, na nossa conversação, no que nós verbalizamos e no que nós praticamos. Que o Senhor nosso Deus esteja promovendo arrependimento em cada coração que tem faltado com a verdade e que o Espírito Santo nos habilite a cada pensamento, sentimento e no abrir da nossa boca para proferirmos qualquer palavra, que o Espírito Santo nos habilite a sermos verdadeiros e assim glorificarmos ao Senhor. E abominarmos a falsidade, e abominarmos a mentira, porque dela o pai é Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós e em Cristo, que obedeceu fielmente todos os mandamentos, praticando-os em amor ao Pai, possamos também praticar a palavra de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, teu Filho, nós te louvamos por este bendito mandamento, o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Que o teu Espírito Santo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos habilite a obedecermos corretamente esse mandamento. Livra-nos de toda falsidade. Livra-nos dessa falsidade de sentimentos, de olhares e de palavras. O que nós venhamos falar seja a verdade, ó Deus, que permeia o nosso coração. Que as nossas palavras sejam carregadas do verdadeiro amor, da verdadeira sinceridade para com o Senhor e com o nosso próximo e com todas as pessoas com quem nós convivemos. Livra-nos da mentira, da falsidade, porque é artimanha de Satanás. E assim como Cristo, o Deus unigênito, em tudo, ó Deus, não somente pregou, praticou, como viveu perfeitamente a verdade, que nele possamos viver. Em Cristo Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e até domingo pela manhã às 9 horas. Domingo pela manhã às 9 horas, nós teremos a escola dominical presencial. Então, você pode vir para a igreja domingo às 9 horas. Teremos a transmissão, mas teremos também o estudo presencial. No culto, às 18 horas, você faça a sua inscrição, o presbítero Eduardo já disponibilizou o link, faça a sua inscrição, chegue um pouquinho antes das 18 horas, permaneça em silêncio e oração no templo, aguardando o começo do culto, e logo assim que terminarmos, você terá tempo hábil para retornar à sua casa. A todos, uma boa noite, que Deus nos abençoe, e até domingo, se o Senhor assim nos permitir. Amém.